Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras Ministras e Senhores Ministros, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Eu devo, antes de mais, esclarecê-lo que o Grupo Parlamentar do PSD não está confuso e não deve explicações. Quem deve explicações e tem agora a oportunidade de as dar é o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que aqui veio defender este orçamento e neste orçamento vai votar favoravelmente e por isso deve falar claro, não só no Parlamento como junto aos portugueses. Sobre o orçamento para 2019, ouvimos falar em rigor. Este é um orçamento de rigor, tem sido dito e tem sido repetido. Ainda hoje, aqui neste Parlamento, o Sr. Ministro Adjunto e da Economia afirmou: é um orçamento de contas certas, assente em projeções realistas. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, em democracia e em Estado de Direito, quando se fala em rigor orçamental, fala-se em transparência. Ora, o orçamento que nós hoje aqui estamos a discutir é um orçamento que tem uma característica, tem duas faces. Uma face apresentada no dia 15 de outubro neste Parlamento e outra face apresentada no dia 16 de outubro em Bruxelas. Bom, e estas duas faces do orçamento para 2019 distam em 590 milhões de euros, Sr. Deputado. O Governo argumenta com questões técnicas, mas a questão que neste Parlamento tem que ser esclarecida falando claro, a questão que tem que ser assumida perante os portugueses é simples, é de simples equação. Onde é que o Governo vai cortar os 590 milhões de euros? Vai cortar ou adiar investimentos na saúde? Vai adiar hospitais prometidos há mais de 3 anos? Vai continuar a incumprir promessas que fez ou compromissos que estabeleceu com os grupos parlamentares que aqui o apoiam? Ou vai fazer cortes na educação? Ou vai aumentar impostos? Vai aumentar a receita em 590 milhões de euros? E a resposta a estas questões tem que ser dada a este Parlamento sob pena do Parlamento se demitir do papel que compete à Assembleia da República em matéria de alterações orçamentais. Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, se o Parlamento vai votar um orçamento desconhecendo quais as despesas e os investimentos que o Governo não tenciona fazer em cada um dos programas orçamentais, a aprovação dos limites da despesa com uma folga de 590 milhões de euros para o conjunto dos programas vai permitir ao Governo optar pela transferência de verbas entre programas, vai permitir ao Governo fazê-lo à margem de qualquer autorização da Assembleia da República, vai permitir ao Governo fazê-lo à margem da lei, desvirtuando uma competência que é exclusiva da Assembleia da República. Outra coisa não podemos deixar de concluir perante este orçamento. Há um orçamento intencional do Governo que o Governo esconde do Parlamento, que o Governo esconde dos portugueses, mas que esconde dos portugueses, mas que será sentido na vida do cotidiano, na vida do dia-a-dia dos portugueses em 2019. Seja porque o Governo vai aumentar receitas, seja porque o Governo vai diminuir despesa onde bem entender, introduzindo cativações, cortes, onde bem entender, e pode ser na saúde, e pode ser na educação, já o disse, e pode ser na segurança, e pode ser no combate aos incêndios, e pode ser na valorização dos portugueses, pode ser onde o Governo bem entender à margem de qualquer fiscalização por parte da Assembleia da República. É um cheque em branco que os parceiros do Governo que vão aprovar este orçamento vão passar ao Governo e que lhes pode sair muito caro eleitoralmente falando no próximo ano. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quais são os objetivos orçamentais deste Governo? É matéria que devemos ver esclarecida aqui e por isso faço um apelo ao Sr. Deputado que o faça. Diz o Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, citando o que foi profecia de um mau momento
muito recente no Plano Financeiro e Orçamental, que nos deixou sem dinheiro para pagar salários nem pensões, nem Serviço Nacional de Saúde, nem nada. Diz o Sr. Ministro das Finanças que há vida para além do déficit. Mas qual déficit? O déficit apresentado neste Parlamento ou o déficit apresentado em Bruxelas? No orçamento há uma previsão de receitas e há uma previsão de despesas. E a diferença entre ambas não são trocos. Entre 975 milhões de euros de medidas apresentadas aos deputados e os 385 milhões de euros de medidas apresentadas a Bruxelas, não há uma diferença técnica. Há uma diferença de 590 milhões de euros. E é esta diferença que tem que ser explicada, Sr. Deputado. É a questão que eu lhe coloco. Senhoras deputadas e senhores deputadas, senhoras deputadas e senhores deputados, não se iludem, não se deixem iludir. Por mais que o desejem, nem o Ministro Mário Centeno pode fazer com que 2 mais 2 não sejam 4. Nem em Portugal, nem em Bruxelas. Muito obrigada, Sr. Presidente.